blessed people, the Lord Jehovah Yahweh, Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová Yahweh, Jehovah El Olam, Jeová El Olam, Jehovah Elion, Jeová Elion, Jehovah Adonai, Jeová Adonai, Jehovah El Gibor, Jeová El Gibor, Jehovah Eloheinu, Jeová Eloheinu, Jehovah Hoseinu. Jeová Hosseinu. He has spoken with me, blessed people, this past night. Ele falou comigo, povo abençoado, nesta noite passada. A very, very severe conversation that the Lord had with me this past night. Uma conversa muito severa que o Senhor teve comigo nesta noite passada. And in this conversation, the Lord spoke about why He has judged Kenya. E nesta conversa, o Senhor falou a respeito do porquê Ele julgou o Quênia. The Lord has continued to speak about the judgment that is reigning over Kenya. O Senhor tem continuado a falar do juízo que está pairando sobre o Quênia. The current judgment of the Lord that's happening over Kenya. O juízo atual do Senhor que está acontecendo sobre o Quênia. And He spoke in very, very serious and severe terms. E Ele falou em termos muito sérios e severos About the judgment of the Lord that is happening in this land. a respeito do juízo do Senhor que está acontecendo sobre esta nação, That is currently ongoing in this land. que está atualmente em curso nesta nação, When this nation decided to blackmail His two most dreadful prophets. quando esta nação decidiu caluniar os seus dois mais temíveis profetas, The Lord Jehovah has spoken again o Senhor Jeová falou novamente in a very, very serious tone. de uma forma muito séria. This past night, about between 1 o'clock all the way to 2, Nesta noite passada, entre mais ou menos 1h da manhã até as 2h da manhã, then I woke up and began to make phone calls around. então eu acordei e comecei a fazer alguns telefonemas. Then I understood that this nation is in for a rough time. Então eu entendi que esta nação está entrando em tempos difíceis. They have touched a very sensitive place. Eles tocaram em um lugar muito sensível. This nation must repent. Esta nação tem que se arrepender. With all their leaders, they must repent all the way down to the smallest person. Com todos os seus líderes, eles têm que se arrepender desde o menor de todos. Even the animals must be given the sackcloth. Até mesmo os animais têm que receber panos de saco. They must clothe their animals in the sack also. Eles têm que cobrir os animais com pano de saco também. Because I've seen an unbelievable drought. Porque eu vi uma seca inacreditável. I've seen the entire heaven shut. Not even one leaf. Eu vi todo o céu fechado. Não havia uma única folha. And yet the Lord has also made it very clear that if they will repent and honor these two prophets, Entretanto, o Senhor deixou muito claro que se eles se arrependerem e honrarem estes dois profetas, honor this voice that He has placed here, honrarem esta voz que Ele colocou aqui, He will remember them according to His word in the book of Jeremiah, blessed people. Ele vai se lembrar deles de acordo com a sua palavra no livro de Jeremias, povo abençoado. Jeremiah chapter 18, I'm reading verse 7, it says, Jeremias 18, eu vou ler o versículo 7, ele diz. in Amplified, He says, Na versão amplificada, ele diz if the nation will repent, que se a nação se arrepender, then He will remember the nation. então ele se lembrará da nação. But before I tell you what the Lord has spoken, Mas antes de eu dizer para vocês o que o Senhor falou, I'm reading Jeremiah 18, 7 on, it says, eu estou lendo Jeremias 18, do versículo 7 em diante, ele diz.
at one time I will suddenly speak concerning a nation Se em um tempo eu falar contra uma nação, that I will pluck up, que eu vou arrancar, to pluck up. arrancar. And again he says very clearly here E novamente ele diz muito claramente aqui, that I will pluck up. que eu vou arrancar. He says break down and destroy. Ele diz quebrar e destruir. At one time I'll suddenly speak concerning a nation or a kingdom Se em algum momento eu falar a respeito de uma nação ou de um reino, that I will pluck up, break down and destroy. que eu vou arrancar, quebrar e destruir, And if the people of that nation e se o povo daquela nação, concerning which I have spoken a respeito da qual eu falei, turn from their evil, se converter da sua maldade, I'll relent and reverse my decision eu me arrependerei e reverterei a minha decisão concerning the evil that I thought to do to them. a respeito do mal que eu pensei em fazer-lhes. And so it's very clear on that there is an exit strategy, there is a way out, Ele fala muito claramente lá que há uma estratégia, que há uma saída, that is repentance. que é arrependimento. If they can turn away, turn from their evil, then he will relent. Se eles se converterem da sua maldade, então eu me arrependerei. And verse 9 he says, E no versículo 9 ele diz if they go back and speak evil again, you still destroy them. que se eles voltarem atrás e praticarem a maldade novamente, eu os destruirei. So this past night, Então, nesta noite passada, the Lord spoke with me about sexual sin in this land. o Senhor falou comigo a respeito de pecado sexual nesta nação. So this past night, Então, nesta noite passada, on this night, nesta noite, the Lord spoke with me about the judgment of the Lord in this land. o Senhor falou comigo a respeito do juízo do Senhor nesta nação. And he says, E ele está dizendo, he is going to raise up his judgment. ele vai intensificar o seu juízo. He's going to aggravate his judgment. Ele vai agravar o seu juízo. The Lord took me all across the country O Senhor me levou por todo o país. and he showed me sexual sin in this country. E ele me mostrou o pecado sexual neste país. Sexual sin in this land. Pecado sexual nesta nação. Sexual sin in the nation that bears the name Kenya. Pecado sexual na nação que leva o nome de Quênia. And the worst kind of sexual sin, E o pior tipo de pecado sexual, homosexuality in this country. homossexualismo neste país. The Lord took me across this country O Senhor me levou através de todo este país and showed me homosexuality going on in this country. e me mostrou o homossexualismo acontecendo neste país. The Lord is holy. O Senhor é santo. The Lord is righteous. O Senhor é justo. The Lord demands that a people that have been at this point selected O Senhor exige que um povo que neste ponto foi selecionado to carry such a holy revival be holy. para carregar um avivamento como este, seja santo. He says, be holy, for I am holy. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. The Lord Jehovah O Senhor Jeová
The one that woke up everybody in this country today. Aquele que acordou todas as pessoas neste país hoje. He woke them up and he gave them breath. Ele os despertou e deu a eles o fôlego. He gave them breath so they woke up. Ele lhes deu fôlego e então eles acordaram. If he did not give you breath, you die. Se ele não te der o fôlego, você morre. The one that woke up every single child, Aquele que despertou cada criança, every adult, cada adulto, every person in this country, cada pessoa neste país, and gave breath those who are alive today. e deu-lhes fôlego, aqueles que estão vivos hoje. The one that created everybody that is today listening to me in this country. Aquele que criou todos os que hoje estão me ouvindo neste país. He took me across this land Ele me levou através desta nação. and he showed me terrible homosexuality going on in this country. E ele me mostrou terrível homossexualismo acontecendo neste país. This country is like Sodom and Gomorrah. Este país é como Sodoma e Gomorra. And the Lord has commanded repentance. E o Senhor comandou arrependimento. Repentance of everybody, including the animals. Arrependimento de todos, incluindo os animais. For him to bring rain to this land. Para que ele traga chuva para esta nação. The Lord has commanded every living person in this country to repent. O Senhor comandou a cada pessoa que está viva neste país para se arrepender. Because this country is like Sodom and Gomorrah. Porque este país é como Sodoma e Gomorra. He showed me the most abhorrible sexual immorality. Ele me mostrou a mais abominável imoralidade sexual, Homosexuality and lewdness going on in this country. homossexualismo e promiscuidade acontecendo neste país. Kenya must repent. O Quênia tem que se arrepender. And he says, blackmail to his prophet will sink this country to hell. E ele diz que caluniar estes profetas vai afundar este país no inferno. Will crush this country Vai esmagar este país in the unbearable wrath of God. na insuportável ira de Deus. The Lord has commanded repentance in Kenya. O Senhor comandou arrependimento no Quênia. The Lord Jehovah O Senhor Jeová has commanded repentance. ordenou arrependimento. The Lord has asked the nation by command to repent. O Senhor pediu e comandou a esta nação para se arrepender. Homosexuality is in this country. O homossexualismo está neste país. Immorality, Imoralidade, prostitution, prostituição, lewdness, promiscuidade, corruption, lies, deception, corrupção, mentiras, enganos, apostasy in the churches. apostasia nas igrejas. How come you can't see Como é possível que vocês não podem ver that he has placed a treasure here? que ele colocou um tesouro aqui? And blackmail directed to his prophet will crush the country. E calúnia. A calúnia direcionada aos seus profetas vai esmagar o país. Don't try. Não tente. Don't try. Não tente. The Lord is God. O Senhor é Deus. The Lord has commanded Kenya to repent. O Senhor comandou ao Quênia para se arrepender. Look, there is no rain. Olha, não há chuva. Look, there is no dew. Olha, não há orvalho. There is no food. Não há alimento. The prices are up the roof.
Os preços estão subindo. There is no water. How will you flush your toilet? Não tem água. Como você vai tocar a descarga no seu banheiro? Where will you get water to drink? Onde você vai conseguir água para beber? How will you shower? Como você vai se banhar? The rivers are drying up. Os rios estão secando. What will your animals eat? O que os seus animais vão comer? What will they drink? O que eles vão beber? Kenya must repent. O Quênia tem que se arrepender. And this past night, he showed me homosexuality. E nesta noite passada, ele me mostrou homossexualismo. And he said, if Kenya repents, E ele está dizendo, se o Quênia se arrepender, the next part of the dream, if Kenya repents, que é a outra parte do sonho, se o Quênia se arrepender, then he will present his prophet before the nation, então ele vai apresentar os seus profetas diante da nação and before the council of the Lord in heaven. e diante do conselho do Senhor no céu. And they will command heaven to open and rain will come. E eles vão comandar o céu para abrir e a chuva virá. Repent, Kenya. Repent. Arrependa-se, Quênia. Arrependa-se. Repent. The Messiah is coming. Arrependa-se. O Messias está vindo. Be holy. Be righteous, Kenya. Sejam santos. Sejam justos, Quênia. How come you did not know Como é possível que você não soube that posting these two mightiest prophets of Israel que hospedar estes dois mais poderosos profetas de Israel is a big responsibility? Don't fool around. é uma grande responsabilidade? Não brinquem. Mature up, Kenya. Amadureça, Quênia. Repent. Arrependa-se. Repent. Arrependa-se. Repent the third time. Arrependa-se pela terceira vez. In other words, Em outras palavras, the Lord is saying o Senhor está dizendo that if this nation will repent, que se esta nação se arrepender, and only when they repent, e somente quando eles se arrependerem, then I have seen Elijah, the greatest prophet of Yahweh, então eu vi Elias, o maior profeta de Yahweh, the greatest prophet of heaven. o maior profeta do céu. I have seen the mightiest, the most terrible prophet of Yahweh. Eu vi o mais poderoso e o mais terrível profeta de Yahweh Standing before the nation ficar diante da nação and standing before Yahweh e ficar diante de Yahweh only when they repent. somente quando eles se arrependerem. Then I have seen him command heaven and heaven obeys him. Então eu o vejo comandar o céu e o céu o obedece. Then I hear him saying, now you can go and grow the fruit. Então eu o ouço dizendo, agora vocês podem ir e plantar os frutos And grow the vegetables. e plantar os legumes. And at that point, the bananas were very huge. E naquele ponto, as bananas eram muito enormes. The vegetables were huge. Os legumes eram enormes. I have seen your future, but you must repent. Eu já vi o seu futuro, mas vocês têm que se arrepender. And turn away from homosexuality. E apartem-se do homossexualismo. Turn away from blackmailing God. Parem de caluniar Deus. Don't touch Elijah. Não toque Elias. Don't touch. Não toque. Don't touch this prophet. Não toque estes profetas. Don't blackmail them. Não os caluniem. Run to them for help. Corram para eles por ajuda. They have come to prepare the way for the Eles vieram para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. In other words,
Em outras palavras, the Lord is saying, o Senhor está dizendo: if you will continue blackmailing these prophets, se vocês continuarem a caluniar estes profetas, he will crush you ele vai te esmagar and he will sink the nation. e ele vai afundar a nação. Again, Novamente, in other words, em outras palavras, the Lord is saying, Kenya must repent together with your animals. o Senhor está dizendo: o Quênia tem que se arrepender juntamente com seus animais. Every living being in Kenya must repent. Todo ser vivente no Quênia tem que se arrepender And return to Jesus and be holy. e retornar para Jesus e ser santos And stop the homosexuality. e parar com o homossexualismo. Sodom and Gomorrah were sunk by the fire of Elijah. Sodoma e Gomorra foram afundadas pelo fogo de Elias. God Almighty is saying, O Deus Todo-Poderoso está dizendo: if you will not repent, se vocês não se arrependerem, he will crush you. ele vai esmagá-los. He will crush you. Ele vai esmagá-los. But if you will repent, Mas se vocês se arrependerem, he will deliver you. ele vai livrá-los. He will rescue you. Ele vai resgatá-los. He will save you. Ele vai salvar vocês. The Messiah Jesus Christ is coming. O Messias Jesus Cristo está vindo. Christ the Messiah is coming. Cristo, o Messias, está vindo. But do not think of blackmailing these two prophets. Mas nem pensem em caluniar estes dois profetas. No matter who you are, don't try. Não importa quem você seja, não tente. Repent, Kenya. Arrependa-se, Quênia. Repent. Arrependa-se. If you try to blackmail them, he will crush you. Se vocês tentarem caluniá-los, ele vai esmagar vocês. Look at the nation now. There is no rain. Olha a nação agora. Não há chuva. They hold the key to heaven. Eles têm a chave do céu. Repent, Kenya, and prepare you the way. Arrependa-se, Quênia, e prepare o caminho. Repent from homosexuality. Arrependa-se do homossexualismo. Remember Sodom and Gomorrah. Lembrem-se de Sodoma e Gomorra. Please repent. Por favor, arrependam-se. Repent now. Arrependa-se agora. But I have seen that when Kenya repents, Mas eu já vi que quando o Quênia se arrepender, then Elijah stands before the Lord então Elias irá diante do Senhor and opens heaven. e vai abrir o céu. Commands heaven to open. Vai comandar o céu para abrir. And I hear him telling them, you can go now and grow your vegetables. E eu o ouço dizendo para eles: vocês podem ir agora e plantar os seus legumes. So May 19th is a mass in Nairobi. Então, 19 de maio é obrigatório em Nairobi. Everybody must come down there and repent to save Kenya. Todos têm que ir até lá e se arrepender para salvar o Quênia. Repent. Arrependam-se. Repent. Arrependam-se. Repent. Arrependam-se.